Então agora que a gente viu como faz o programa de cadastro de usuários, né, vimos melhor como é que trabalha com a relist, com laços de repetição, while, for, com o switch. E a dinâmica do código foi que o nosso usuário, né, o usuário que interage com o programa, consegue fazer as ações sob demanda. Então ele consegue cadastrar quantos usuários ele quiser, consegue listar todos os usuários cadastrados, procurar e-mail, e assim vai até ele apertar a opção de sair para encerrar o programa. Então agora, vamos modificar, eu vou apagar todo o código e vou começar do zero para efetivamente fazer a lista de tarefas. Então deixa eu já apagar tudo aqui na main. E a gente vai começar do zero para fazer agora a lista de tarefas. Qual é a ideia da lista de tarefas? Que vão ter duas opções para o usuário no início, né? Fazer um cadastro, ele vai criar uma conta no sistema e fazer o login nessa conta. No momento que ele faz o login, ele vai para a página, para a homepage dele, que vai ter todas as tarefas dele, né? Ele vai poder listar as tarefas que ele tem, ele vai poder adicionar uma nova tarefa, vai poder finalizar a tarefa, e assim vai, né? Vai ter uma gama lá de opções para ele trabalhar, para ele gerenciar a lista de tarefas dele. Então, vamos começar fazendo aqui. Então, a gente vai ter um menu principal, né? a index, vamos dizer assim, a página inicial. E a página inicial vai oferecer para o usuário fazer o cadastro e o login. Então, a gente sabe que vai ser um menu e que vai ficar se repetindo. Então, eu vou criar um booleano rodando, colocar o valor true, e enquanto o programa estiver rodando, eu quero ficar repetindo o menu. E esse menu vai apresentar as opções fazer cadastro e fazer login na opção 2 e, por fim, uma opção 3 para encerrar o programa, para sair. Feito isso, a gente vai pedir para o usuário digitar a opção. Vou tirar o ln para não pular a linha. E eu vou guardar a opção dele nessa variável opção, que é uma string. E aqui eu preciso usar o scanner para aguardar o usuário digitar a opção dele. Então, para eu poder usar esse scanner, eu preciso inicializar ele. Preciso instanciar um objeto scanner. Então, aqui em cima, fora do while, eu vou instanciar esse scanner. É fora do while porque eu não quero ficar instanciando toda vez. Quero instanciar uma vez só e usar esse scanner durante o meu programa. Então, não preciso colocar dentro do while. Tá, peguei a opção do usuário. Isso aqui vai ser, né, um menu mais input do usuário. Agora vem a parte de processamento. Processar o input do usuário. Então, switch, opção. Vou colocar esse P maiúsculo aqui. Switch, opção. Caso ele tenha digitado a opção 1, eu quero executar um bloco de código e colocar o break no final. Caso seja a opção 2, quero executar um outro bloco de código, mas sempre com break no final. Caso a opção seja 3, um bloco de código diferente com break no final. E aí eu vou aproveitar para colocar o default, caso o usuário coloque qualquer opção diferente de uma dessas aqui de cima. Então, vamos resolver primeiro esse loop infinito do nosso código, do programa, né, do menu. O que eu estou querendo dizer com isso? Por enquanto, não vamos resolver o problema nem de cadastro, nem de login. Vamos só resolver o problema de sair, né? Ou seja, se eu executar esse programa aqui agora, vou executar aqui. Vou pedir para fazer o cadastro. Opção 1. Não acontece nada, mas ele volta para o menu. Vou pedir para fazer o login, opção 2. Mesma coisa, não acontece nada. E volta para o menu, opção 3. Então, beleza. Parece que o menu está com a dinâmica correta. Agora eu já quero resolver esse problema sair. Quando eu apertar a opção 3, eu quero que o programa encerre. Então, vou começar por essa opção. Caso o usuário digite a opção 3, o que eu preciso fazer para o meu programa encerrar? Uma das formas é trocar o valor dessa variável rodando para false. Eu posso até colocar aqui uma mensagem encerrando o programa. E aí depois que eu saio do while, né, quando termina aqui o while, eu sei que meu programa está encerrado, eu posso colocar outra mensagem. Sei lá, fim do programa. Vamos ver se isso aqui deu certo. Executar mais uma vez. Se eu digitar 1 ou opção 2, o programa continua rodando. Agora, se eu digitar a opção 3, encerrando o programa, fim do programa e acabou mesmo o programa. Então, beleza, o nosso menu inicial já está funcionando. Agora eu quero fazer o cadastro. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com a relist. Não vamos trabalhar com banco de dados ainda.
Quero cadastrar um usuário e guardar ele no array list de usuários cadastrados. Então, eu vou criar esse array list de usuário aqui fora do while. Por enquanto, esse array list vai estar inicializado, né, vazio, porque ainda não tem nenhum usuário cadastrado. Por que eu tenho que criar fora do while? Porque, de novo, eu não quero ficar criando um array list toda vez que eu voltar aqui no while, toda vez que eu for para o menu. Eu quero criar um array list só para o meu programa e usar o mesmo array list para ficar cadastrando os usuários. Então, por isso que fica fora do while. Aqui na opção 1, então, eu vou indicar para o usuário que ele está fazendo o cadastro. Vou pedir para ele digitar o e-mail. Vou tirar o ln para não pular a linha. E vou guardar esse e-mail que ele digitou na variável e-mail. Usando o scanner, vou aguardar a entrada dele. Fazer a mesma coisa para a senha. Digite a senha. E aí, dessa forma, o usuário consegue colocar o e-mail e a senha dele para fazer o cadastro. Aguardo ele digitar a senha, guardo na variável senha. E agora eu quero cadastrar um usuário. Então, eu vou criar um objeto usuário. Vou colocar o set e-mail com e-mail, o set senha. Senha com a senha. Relembrando, né, que essa classe usuário eu já tinha criado ela nos vídeos passados. Então, ela está ali com e-mail e senha por enquanto. A gente vai alterar daqui a pouco também essa classe usuário. Mas ela já existe, então vamos dar continuidade aqui. Criei esse objeto usuário, que vai ser o novo cadastro, e eu vou pegar o meu array list de usuários cadastrados e vou adicionar esse usuário. Obviamente, eu poderia fazer uma verificação nesse array list, se o e-mail já existe. Se o e-mail já existisse, eu poderia enviar uma mensagem. Mas, por enquanto, para simplificar, vamos só fazer dessa forma mesmo. E aí eu posso até apresentar depois uma mensagem. Fazer algo assim, ó. Usuário cadastrado com sucesso. Ótimo. Então, vamos ver se o programa está quebrando ou se está funcionando certinho. Vou testar ele. Então, vou fazer o cadastro. Opção 1. Apareceu ali a página de cadastro. Digito o e-mail. igor@igor.com. Senha 123. Usuário cadastrado com sucesso. Escrevi errado aqui, né? Usuário cadastro com sucesso. Não, cadastrado. Então, por enquanto não tem nada quebrado. Vamos continuar com o código. Cadastrado com sucesso. Né? É uma boa prática, toda vez que você resolve uma parte pequena do código, testar ela para ver se está tudo certinho, para ver se não tem nenhum erro, e aí ir avançando aos poucos. Então, agora que a gente já resolveu o primeiro, aparentemente está tudo certo, vamos para a opção 2, fazer o login. Então, primeira coisa, eu vou mostrar para o usuário que ele está fazendo o login. E aí eu vou pedir, né, o e-mail de login, digite o e-mail, vou tirar o ln. Mesma coisa, eu vou criar uma variável e-mail, vou usar o scanner para aguardar o usuário entrar com o e-mail. E fazer a mesma coisa para a senha. Digite a senha. Para copiar essas linhas de código, né, o que eu faço? Eu seleciono as linhas que eu quero copiar. Então tá aqui, está marcado as duas linhas. Eu não preciso selecionar o texto, só as linhas. Marquei as duas linhas que eu quero copiar. Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo, copia para baixo, Ctrl Shift para cima, copia para cima, né? Então, seleciona a linha. Se eu quiser selecionar só essa, por exemplo, basta selecionar, clicar na linha, Ctrl Shift para baixo, eu vou copiando. Então, esse é um atalho muito bom, que eu uso bastante. Então, peguei o e-mail e a senha do usuário. Agora eu quero comparar. Quero verificar se lá no meu array list de usuários existe algum usuário que possui esse e-mail e essa senha. Então, eu vou fazer um for. E eu vou usar esse for aqui, ó, um pouquinho diferente. Para cada usuário, e eu crio essa variável u aqui, que é uma variável temporária. No meu array list de usuários, olha lá, para cada usuário, no meu array list de usuários, então tem esses dois pontos aqui, eu quero verificar se esse usuário tem o e-mail e a senha que o usuário digitou. Então, eu poderia pegar aqui, ó, string o e-mail é igual a u.getEmail, o senha é igual a u.getSenha, e eu vou criar duas variáveis de controle. Vou colocar assim, e-mail confere, ou seja, eu quero verificar se os e-mails são iguais, né? Se o e-mail desse u é igual ao e-mail que o usuário digitou. Então eu vou fazer e-mail.equals o e-mail. Se for igual,
isso aqui vai ter o valor true. E aí eu vou guardar true nessa variável booleana. Se não for igual, vai ter valor falso, então eu vou guardar falso na variável booleana. Eu vou fazer a mesma estratégia para a senha. Senha confere. É igual a senha.equals o senha. Então, estou comparando o e-mail e a senha que o usuário digitou com o e-mail e a senha de cada um dos usuários do meu ArrayList. E aí, se por acaso e-mail confere e senha confere, ou seja, se o e-mail e a senha batem, aí o usuário fez o login, né? A gente achou o usuário que tem o e-mail e a senha. Então, login feito com sucesso. Por enquanto, vamos só deixar uma mensagem. Login feito com sucesso. E se não conferir? O que tem no else? No else eu não tenho nada, né? Por que eu não posso fazer nada no else? Porque eu estou dentro de um for. O que significa isso? Que primeiro eu vou procurar no primeiro usuário dentro desse ArrayList. Depois eu vou procurar no usuário seguinte. E assim eu vou procurando usuário por usuário até finalizar o meu ArrayList, até chegar no final. E aí, por isso que eu não posso fazer o else. Porque vamos supor que o primeiro usuário não tenha a mesma senha e e-mail que o usuário digitou, né? Então eu estou tentando fazer o login, coloquei e-mail e senha, e o primeiro usuário do meu ArrayList não tem esse e-mail e senha. A gente iria cair nesse else, e por exemplo, se eu colocasse uma mensagem aqui, e-mail e senha incorretos, logo para o primeiro usuário essa mensagem já iria aparecer. Aí eu ia avançar para procurar no segundo usuário. Aí vamos supor que o segundo usuário também não tem o e-mail e a senha que eu digitei. De novo essa mensagem ia aparecer. E aí eu ia avançar para o terceiro usuário e vamos supor que o terceiro usuário fosse o meu usuário, né? Ou seja, o e-mail e a senha são iguais. Aí eu ia apresentar login feito com sucesso. Mas antes de apresentar login feito com sucesso, eu já teria apresentado 2 vezes essa mensagem aqui. E isso está errado. Então não tem esse else dentro do for. Como é que eu faço para informar o usuário caso ele tenha errado a senha, né? Errado o e-mail e a senha? Tem uma estratégia que é criar um booleano e dizer o seguinte: login sucesso. Eu vou indicar aqui falso. Eu vou partir do pressuposto que o login não foi feito com sucesso. Ou seja, o usuário errou ou o e-mail ou a senha dele, ou então os dois. Então, eu vou partir do pressuposto que o login não foi feito com sucesso. E caso, aqui dentro do for, o e-mail confere e a senha também confere, ou seja, se o login foi feito com sucesso, aqui dentro do for eu modifico o valor dessa variável login sucesso para true. E depois eu uso o break para quebrar o for. Eu não quero continuar procurando, né? Se eu já achei o usuário que tem o e-mail e a senha, eu não quero mais ficar procurando nos outros usuários. Eu já achei o usuário que eu queria, então dou o break, né? Antes de dar o break, obviamente, eu modifico o valor desse login sucesso para true. E aí eu quebro esse laço de repetição, que é esse for. Depois do for, eu posso verificar se o login não foi feito com sucesso, né? Então, eu estou invertendo o valor do login. Isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Se login sucesso for igual a falso, ou seja, se o login não foi feito com sucesso, mas aí essa forma é mais reduzida, né? Então, estou negando se o login sucesso não tiver, né, não for true, então eu coloco uma mensagem: e-mail, senha incorretos. Posso até colocar assim para a gente enxergar melhor. Copiar para ficar do mesmo tamanho. E-mail e senha incorretos. Então, repetindo aqui, eu inicio essa variável login sucesso com falso, partindo do pressuposto que o login não vai ser feito com sucesso. Eu procuro em cada um dos meus usuários. Se por acaso eu achar o usuário que tem o e-mail e senha que eu digitei, login sucesso fica true. Se eu não achar nenhum usuário, eu nunca vou executar essa linha de código, porque esse if nunca vai ser true. Não tem nenhum usuário com e-mail e a senha iguais. Então, o login, o que vai acontecer? O login sucesso vai continuar falso caso o e-mail e a senha estejam errados. E quando chegar depois do for, né, depois de já ter passado por todos os usuários, chega nessa etapa aqui, eu verifico. O login não foi feito com sucesso, né? Se o login não foi feito com sucesso, eu coloco e-mail, senha incorretos. Agora, se o login foi feito com sucesso, o que eu quero fazer, né? Já já a gente vê isso. Antes, eu só vou trazer essa linha aqui de mensagem, login feito com sucesso, aqui para esse else. Eu estou verificando se o login foi feito com sucesso aqui nessa parte, não lá dentro do for.
Aqui serve só para eu colocar que o login foi feito com sucesso e quebrar o for. Depois eu verifico se foi feito com sucesso ou não. Então vamos só testar aqui por enquanto para ver se está tudo certinho. Então eu vou rodar o programa. Vou fazer um cadastro primeiro. igor@igor.com, senha 123. Usuário cadastrado com sucesso. Agora eu vou fazer o login. igor@igor.com, senha 123. Login feito com sucesso. Beleza, vou tentar fazer o login com um usuário que não existe agora. java@java.com, senha 456, e-mail e senha incorretos. Então beleza, parece que aparentemente está funcionando. Então vamos continuar o código. Beleza, como é que eu quero agir caso o login tenha sido feito com sucesso? Eu posso até apresentar essa mensagem, login feito com sucesso, mas logo depois eu preciso levar o usuário para a homepage dele, para uma nova página que vai ter um novo menu. E aí, antes disso, eu posso criar uma variável aqui na classe lista de tarefas que vai servir só para armazenar o usuário que está logado. Então, olha só, eu vou criar uma variável public static da classe usuário e vou chamar de usuário logado. Obviamente, no início, essa usuário logado não vai ter valor nenhum. Então, eu posso até colocar explicitamente aqui, dizer que ela é null, não tem valor nenhum. E quando o login for feito, quando o usuário colocar e-mail e senha que estão certas, além de colocar login sucesso, eu coloco que esse usuário logado é o usuário U. Ou seja, olha aqui, ó, dentro do for. Se eu achei o usuário U que o e-mail confere, né, lembrando, a gente está comparando esse e-mail que o usuário digitou e a senha com o e-mail do U, desse usuário U. Aqui, ó, o get e-mail, o get senha. Se por acaso esse usuário U tiver o e-mail e a senha corretas, então ele é o usuário logado. Então eu coloco que o login sucesso é igual a true, coloco que o usuário logado é justamente esse U e quebro o laço de repetição. E aí, se o login tivesse feito com sucesso, eu quero direcionar o usuário para uma homepage, por exemplo. Homepage. E eu posso criar, deixa eu colocar esse P maiúsculo, homepage. E eu posso criar um método chamado homepage. Então deixa eu criar esse método aqui, fora da main, obviamente. Né? É um método que não fica dentro da main, que fica dentro da classe principal, mas não é na main. Então public static void homepage. E agora, dentro desse método, eu posso escrever o código do novo menu, né? Do menu do usuário. Então, essa é a ideia. Né? Vou começar aqui o código. Então, a estratégia é a mesma. Vou criar uma variável booleano rodando, para dizer que agora a homepage está rodando. Né? Essa variável rodando é diferente da rodando da main, já que estão escopos diferentes. Né? Aqui está no escopo da main. E essa variável aqui está no escopo da homepage. Então, são variáveis diferentes. Enquanto a homepage estiver rodando, eu quero apresentar o menu. Então, a opção 1, mostrar tarefas. Ctrl Shift para baixo, né? Opção 2, mostrar tarefas finalizadas, por exemplo, finalizadas. Opção 3, Ctrl Shift para baixo também. Opção 3, mostrar tarefas não finalizadas, Ctrl Shift para baixo. Opção 4, adicionar uma tarefa. Ctrl Shift para baixo. Opção 5, finalizar tarefa. Ctrl Shift para baixo. Opção 6, remover tarefa. Ctrl Shift para baixo. Opção 7, logout. Fazer o logout do sistema. E aí eu vou colocar para o usuário digitar a opção. Digite a opção. Vou tirar o ln para não pular a linha. E vou guardar a opção dele numa variável string. E aí eu vou usar o scanner para aguardar o usuário digitar. E aí a gente tem um problema, porque o scanner a gente criou lá na main. Aqui, ó, essa variável scanner não existe dentro do método homepage. Então deixa eu voltar lá na main. Aqui, ó, dentro da main a gente criou o scanner. Então como é que eu faço, né, para resolver esse problema? Eu posso criar um outro scanner na homepage, mas eu posso transformar esse scanner aqui numa variável de classe também, só para a gente resolver o nosso problema. Então public static. Transformei esse scanner numa variável de classe. Agora ela está num escopo mais abrangente, de tal forma que eu consigo usar esse mesmo scanner tanto na main quanto na homepage. Então eu vou usar o scanner aqui na homepage, aguardar a entrada do usuário. E agora eu vou fazer o switch, opção,
E caso a opção seja 1, aqui dentro da homepage, eu quero executar um bloco de código e dar o break. Eu vou fazer para cada uma das opções. Então, vou selecionar essas 3 linhas aqui, Ctrl Shift para baixo para cada uma das opções. Ctrl Shift para baixo, opção 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu modificar aqui os valores. São 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui a ideia é a mesma. A primeira coisa que eu quero testar é o logout. Eu quero verificar se a dinâmica do menu está funcionando. Ou seja, depois que eu faço login, se realmente eu vou para a homepage e depois da homepage eu consigo voltar para o menu principal, né, fazendo o logout. Então, vamos pensar um pouco aqui, né? Vamos ver primeiro se a homepage está aparecendo. Então, deixa eu voltar ali no código do login, né? Relembrando, a gente está aqui no menu principal, a opção 2 é fazer login, a gente cai para esse case 2. Eu digito um e-mail, digito uma senha, procuro o usuário que tem esse e-mail e senha, e caso o usuário exista, eu coloco que o login sucesso é true e coloco que o usuário logado é esse usuário U que a gente achou. E depois, né, verifico. Se o login não foi feito com sucesso, eu informo e-mail e senha incorretos. Caso contrário, caso o login tenha sido feito com sucesso, eu coloco uma mensagem também, login feito com sucesso, e apresento a homepage. O que vai acontecer nesse momento aqui? Quando a gente chamar esse método homepage, a gente vai cair para esse bloco de código aqui, para esse método homepage, e a gente vai ficar nesse while travado até o usuário sair, né, com a opção 7 da homepage. Enquanto o usuário não sair, a gente vai ficar travado aqui na homepage, e aí todo o código vai ficar rodando aqui. Agora a gente não está rodando mais a main, a gente está travado nesse laço de repetição do while. E aí, quando o usuário apertar o logout, ele decidir fazer o logout, o que a gente precisa fazer é acabar com esse while, finalizar ele, e aí de tal forma que o programa vai continuar a partir desse ponto aqui, né? A gente estava nessa linha, a gente fez a chamada para o método homepage. Quando o homepage sair, quando a gente fizer o logout da homepage, a gente vai continuar o nosso código e vai voltar para o menu principal. Então essa é a ideia. Então vamos ver por enquanto o que está acontecendo para a gente modificar e fazer esse logout. Então eu vou fazer o cadastro, igor@igor.com, senha 123, vou fazer o login, igor@igor.com, senha 123, login feito com sucesso, já caí direto na homepage. Agora sim eu estou na homepage e a ideia é que quando eu digite o 7 e dê um Enter, eu volto para o menu principal. Não é isso que está acontecendo, então vamos modificar o nosso código para acontecer isso. Primeira coisa que eu quero fazer. Então aqui a estratégia é a mesma, eu tenho uma variável booleana chamada rodando fica true, quando ela for falso, esse while para de rodar, então eu saio da homepage. Então lá na opção 7, a única coisa que eu preciso fazer é colocar que a variável rodando é igual a falso. Eu poderia até colocar uma mensagem também, né? Fazendo logout. E colocar a variável rodando para falso, de tal forma que na próxima verificação aqui do while, rodando vai ser falso, eu vou sair desse while, e aí eu vou finalizar a homepage e vou voltar para a main. E aí a main vai voltar a executar. Vou até aproveitar também para colocar uma mensagem aqui no início, dizendo homepage. Só para a gente identificar melhor. E eu vou colocar aqui também uma mensagem dizendo página inicial. Sei lá, alguma coisa assim. Tá, agora vamos ver se está funcionando a dinâmica. Vou fazer o cadastro, igor@igor.com. Eu preciso fazer o cadastro toda vez porque a gente não está usando banco de dados ainda, então todos os dados estão rodando em memória. Quando a gente termina o programa, todos os dados são limpados da memória, então a gente perde esses dados, a gente perde os cadastros. Então por isso que tem que ficar fazendo cadastro toda hora. Usuário cadastrado com sucesso, vou fazer o login, igor@igor.com, senha 123, login feito com sucesso, vim aqui na homepage. Então agora, se eu digitar qualquer uma dessas opções, de 1 até 6, a gente não vai fazer nada, porque a gente ainda não escreveu nenhum código, mas eu quero simplesmente voltar para o mesmo menu, para a homepage de novo. Então vou digitar a opção 1, está voltando, opção 2, 3, 4, 5 e 6. A gente está sempre voltando para a homepage. Então agora, quando eu digitar a opção 7, eu quero sair da homepage e voltar para a página inicial. Vou digitar a opção 7. E é exatamente o que aconteceu, né? Fazendo logout, a gente voltou para a página inicial. Se eu fizer o login mais uma vez, igor@igor.com, senha 123, eu volto para a homepage. Então vou fazer o logout. Se eu tentar fazer o login com outra conta, java@java.com, senha 456,
e-mails sem incorretos, eu continuo na página inicial, não vou para a homepage. Então, por enquanto, aparentemente está tudo funcionando certinho. Então, vou finalizar o programa. E no próximo vídeo, a gente então termina de implementar a homepage. A gente vai fazer cada uma dessas opções. Então, por enquanto, a gente vai terminar por aqui. Só mais um detalhe, né? Aqui na hora de fazer o logout, além da gente modificar a variável rodando para falso, a gente precisa fazer mais uma modificação também, né? A gente pode fazer, que é interessante, que é o quê? Colocar que esse usuário logado, de novo, tem valor null. Né? Ou seja, a gente limpa o usuário que está logado. Quando a gente fez o login, a gente colocou que o usuário logado era aquele usuário U que a gente encontrou, que tem o e-mail e senha iguais. Agora que eu estou fazendo logout, eu posso limpar esse usuário. Eu posso colocar que o usuário logado não é mais ninguém, né? Não tem mais nenhum usuário logado, porque eu acabei de fazer o logout. Então eu coloco de novo igual a null. Então no próximo vídeo a gente termina de implementar cada uma das outras opções aqui, de 1 até 6.